Olha só, publicamente, a máquina governamental simplesmente nega tudo. A narrativa oficial, aquela que é empurrada para o público todo santo dia, é de que o céu tá limpo, sabe? Sim, sempre a mesma história. Exato, é sempre balão meteorológico perdido, ilusão de ótica refletida em nuvem de gelo, ou claro, aquela desculpa clássica de tecnologia militar super secreta que a ciência civil não entende. O famoso não tem nada para ver aqui. Nossa, sim. Mas, a portas fechadas, quando as câmeras são desligadas, caras, documentos ultrassecretos e os testemunhos federais contam uma história muito mais aterrorizante. E bem diferente do que sai nos jornais. Muito diferente. Nós estamos falando aqui da posse física real de biológicos não humanos, tipo resgatados de locais de acidentes. Arquivos da Guerra Fria descrevendo, sei lá, 13 caças fortemente armados caçando um único objeto, que simplesmente ignora as leis da física. Ignora a termodinâmica completamente. E o mais perturbador de tudo, ex-ministros da Defesa declarando com todas as letras que espécies alienígenas não estão só visitando a Terra, eles já andam entre os humanos. E é exatamente esse abismo, sabe? Esse buraco entre a narrativa oficial para a mídia e o que está enterrado nos cofres do Pentágono que a gente vai dissecar nesse mergulho profundo hoje. Com certeza. Qual é a nossa missão principal hoje? A missão é cruzar os dados da liberação massiva do Purcell, Ah, o vazamento histórico de maio. isso, essa desclassificação de maio de 2026. A gente vai cruzar isso com as negativas absurdas do AARO, que é aquela agência do Pentágono, e, assim, analisar o que os oficiais de alta patente revelaram sobre juramento. Sobre risco de prisão, inclusive. Exatamente. E o mais importante, nós vamos destrinchar um estudo acadêmico recente que traz uma mudança brutal de paradigma. Essa parte é de explodir a cabeça. É a hipótese de que talvez eles não venham do espaço sideral, tipo de outra galáxia. Eles podem estar escondidos aqui na Terra desde antes da gente inventar a roda. Nossa! E quem nos acompanha hoje precisa preparar a mente para isso. Porque se a ideia de vida fora da Terra já assusta, a realidade desses documentos desclassificados é 1000 vezes mais perigosa. Sem dúvida. Mas ó, segura aí. Porque antes da gente revelar o que fez pastores e líderes religiosos entrarem em pânico total naquelas reuniões secretas recentes, nós precisamos olhar para a maior contradição governamental desse século. É um paradoxo completo. É um truque de ilusionismo, tipo, feito para cegar quem está assistindo. Explica pra gente essa contradição. Então, essa esquizofrenia governamental funciona literalmente para gerar letargia. Vamos aos fatos concretos. Bora? A administração Trump iniciou um esforço de transparência e forçou a liberação do PUSE, né, aquele sistema presidencial de deslacre e relatórios para encontros UAP. E isso inundou a internet com arquivos intocados. Arquivos de décadas atrás. Décadas. A gente está falando das transcrições de áudio cruas da NASA. Missões Apollo, cara. Na Apollo 17, lá em 1972, os astronautas relatam não só luzinhas, eles descrevem um enxame de partículas se movendo com inteligência autônoma. Nossa, tem aquela frase famosa de um piloto, né? Sim, ele olha pela janela do módulo e diz: parece o 4 de julho aqui fora. Tipo, uma quantidade absurda de luzes estroboscópicas escoltando eles. Na Apollo 12 também teve isso, certo? Teve. Os relatórios falam de orbes verdes fazendo manobras ao redor da cápsula. A Gemini 7 descreve um corpo brilhante emitindo um rastro massivo no vácuo espacial. E o que me deixa mais atônita é que não fica só no espaço sideral. O Purser soltou o relatório do FBI de incidentes aqui na Terra. E é aí que a velha desculpa do governo de foi um artefato na lente da câmera, cai por terra. Cai totalmente. Principalmente com os dados do LiDAR. Exato, o sistema LiDAR, para a galera que acompanha a gente entender, o LiDAR não tira uma fotinha de calor, ele dispara milhões de pulsos de laser por segundo para criar um mapa 3D físico do ambiente. Ele mapeia a massa molecular. Se bate e volta, o negócio está lá e ocupa espaço físico. E o relatório vazado mostra um objeto metálico gigante em forma de charuto que simplesmente se materializou do nada dentro da malha de lasers. E no segundo seguinte, bum, Desapareceu instantaneamente. quebrando a velocidade da luz ou pulando de dimensão, sei lá. Tem um militar experiente nesse relatório que fala friamente: o objeto sentiu que foi visto e foi embora. Dobrar a física assim em frações de segundo não é defeito de câmera. De jeito nenhum. Mas aí entra a tática de contenção.
A mão direita do governo solta essas provas incontestáveis no Purcell. E a mão esquerda? A mão esquerda, que é o ARO, o Escritório de Resolução de Anomalias do Pentágono, entra em desespero apagando os rastros. Eles lançaram um documento garantindo que, desde 1945, não existe nenhuma evidência empírica de tecnologia alienígena. É um absurdo. Eles chamam imagens de LiDAR de balão solar. Ou poeira no sensor, balão meteorológico, testes de jatos furtivos como o F-117 Nighthawk. E tem o lance do programa Kona Blue também. O programa de engenharia reversa, né? Isso. O ARO fez questão de citar o Kona Blue só para dizer que o programa nunca teve orçamento e nunca tocou numa nave acidentada. E o pior é que muitos cientistas céticos abraçam isso e chamam tudo de lixo espacial. É um teatro de absurdos para cansar a audiência. Tipo, na mesma semana eles divulgam orbes verdes nas missões lunares bilionárias e botam cara de terno em Washington jurando que é só um balão de ar quente. A intenção é causar exaustão mental mesmo. Como que a gente separa a verdade se a fonte é a mesma máquina doente e mentirosa? A saída não está em ler relatório editado do escritório, sabe? A chave para quebrar isso está nos humanos. O maquinário mente, mas os oficiais lá de dentro não aguentaram. Aqueles que resolveram abrir a boca. Exato. Quem está acompanhando a investigação acha mesmo que um balão faria ex-ministros e diretores de inteligência arriscarem décadas de prisão na segurança máxima cometendo perjúrio no Congresso. Jamais. Eles não iam quebrar juramento de silêncio por ilusão de ótica. O que eles revelaram sobre juramento rasga o relatório do ARO no meio. E as classificações biológicas que eles detalharam mudam o que a gente entende por vida. Sim, o nível das pessoas falando é surreal. Tem o David Grush, por exemplo, veterano, inteligência, credenciais altíssimas na Casa Branca. Ele jurou com a mão na Bíblia, lá no Congresso, que os Estados Unidos têm programas de recuperação de naves há quase 100 anos. E a linguagem dele é muito específica. Muito cirúrgica. Ele não fala de pedaço de metal. Ele usa o termo federal biológicos não humanos recuperados dos escombros. E junto com ele, tem o Ryan Graves, ex-piloto de F-18 da Marinha. Os relatos do Graves são tensos. O Hallier, o ex-ministro da Defesa do Canadá. O cara atestou que tem pelo menos 4 espécies de inteligência não humana interagindo com governos há milênios. 4 espécies catalogadas. É assombroso. E o Haim Eshed vai além. Ex-chefe da Segurança Espacial de Israel por quase 30 anos. Esse caso me arrepia. Ele falou abertamente de uma federação galáctica e detalhou uma base subterrânea conjunta em Marte com americanos e seres de fora. E se base em Marte já soa como um roteiro de filme, os arquivos não redigidos do sargento Clifford Stone trazem o terror muito mais visceral para nossa porta. O Clifford Stone é uma peça-chave. 22 anos de Forças Armadas. Sim, ele servia em forças-tarefa de recuperação nuclear de destroços aqui em solo americano. E a transcrição dele descreve recuperar corpos carbonizados, mas também entidades inteiramente sãs que sobreviveram aos acidentes. A declaração dele no documento é muito pesada. É bizarra. Ele fala a alguns que se parecem tanto com humanos que poderiam andar pelas ruas de uma cidade movimentada e nós não notaríamos. Imagina isso! Espera aí, se um cara especializado depõe que uma facção deles tem camuflagem biológica perfeita, a inteligência americana com certeza teve que criar um manual secreto de identificação anatômica. Eles precisam saber quem é o inimigo. E esse manual existe. Físicos da ciência negra governamental, tipo o How Put Off You, Eric Davis, citam documentos profundos que dividem essas entidades em 4 arquiteturas evolutivas. Vamos falar dessas 4 raças. Bom, a primeira são os cinzentos, Os Grey. que virou clichê de Hollywood, né? Exato, mas a biologia no relatório é pura engenharia genética para viagem espacial. Baixa estatura, para não consumir massa na nave, pele sintética resistente à radiação cósmica e aqueles olhos amendoados pretos sem pupila. Feitos para absorver qualquer partícula de luz na escuridão. Isso mesmo. A segunda entidade são os nórdicos, Esses são os que parecem com a gente. idênticos a humanos escandinavos do norte da Europa. Altos, cabelos claros. Os biólogos do governo ficam aterrorizados, porque isso sugere que a nossa matriz de DNA na Terra pode ter sido manipulada no passado à imagem deles. Ok.
Os cinzentos e os nórdicos até cabem na nossa lógica de ficção de visitantes espaciais. Mas e as outras duas categorias? Onde entra a ameaça mais monstruosa? A terceira categoria abandona os primatas e entra na entomologia. São os insetóides. Louva-a-Deus gigantes, basicamente. Sim, entidades aterrorizantes com exoesqueletos articulados. Sem cordas vocais. A inteligência diz que eles se comunicam por telepatia agressiva. Frequências cerebrais de colmeia. Aquela paralisia que as pessoas relatam em abduções seria só um mecanismo deles de contenção neurológica. Credo! E a quarta? A quarta é a mais controversa. A classe reptiliana. Olha, aí eu tenho que dar uma segurada, fazer o papel do cético aqui para quem tá assistindo. Justo. Insetos telepáticos gigantes já força a barra da sanidade, mas reptilianos que mudam de forma? Isso só é igual aquelas teorias da conspiração malucas de internet que dizem que os presidentes são lagartos disfarçados. Como o Pentágono avalia isso sem virar um hospício? É o truque perfeito da Guerra Fria. O rigor analítico é essencial aqui, porque a doutrina de contra-inteligência é misturar desinformação com verdades letais. Eles pegam um fato e jogam lama em cima. Exato. Eles pegam um núcleo de verdade e envelopam com histórias ridículas para a mídia desacreditar quem vazou. Mas o choque real não é a estética bizarra deles. Tem algo pior. O grande erro da ufologia e dos militares foi olhar para o céu. Nós apontamos telescópios para o infinito achando que eles vêm de Andrômeda. E a nova evidência mostra que a origem deles está totalmente errada. É aqui que a gente entra na virada de chave brutal desse mergulho. Eles não estão viajando anos-luz para nos visitar. Eles moram aqui embaixo da superfície. E isso me leva direto ao estudo recente das universidades de Harvard e Montana Tech, que batizou isso de hipótese criptoterrestre, ou CTH. A famosa CTH. Exato. É a ideia assombrosa de que não lidamos com turistas espaciais, mas com seres superinteligentes que dividem o planeta de forma oculta. Eles usam a geografia inexplorada contra a gente. E isso explica de cara o mistério dos usos. Os objetos submersíveis não identificados. Esse é o ponto cego da Marinha. O terror dos oceanos. Conta o caso do Huygens. Fevereiro de 2023. O suboficial da Marinha, Alexandre Huygens, estava no comando do sistema SAFIR. É um rastreador termal absurdo, que pega microassinatura de calor. Não tem como ser ilusão de câmera barata. Ele estava monitorando exercícios navais, né? Isso. E o sistema cravou alvos colossais, tipo tic-tacs, saindo lá das profundezas do oceano, sem gerar nenhum atrito na água. Sem empuxo térmico. E para provar que a câmera estava boa, ele apontou o SAFIR para um Boeing comercial passando no céu. E o que apareceu? As asas estavam geladas, mas o nariz do avião estava fervendo por causa do atrito. E as turbinas estavam vermelhas de calor. Funcionamento perfeito. Aí ele voltou a mira para o uso saindo da água, e a casca do objeto estava completamente fria e lisa, nenhuma exaustão térmica. Física impossível. E o Brasil tem um caso desclassificado assustador sobre isso na Guerra Fria também. A Noite Oficial dos OVNIs. Os arquivos lá são loucura. 13 caças. Mirage e F-5 equipados com armamento pesado, mandados para abater objetos rastreados nos radares civis e militares. 13 máquinas caçando anomalias que faziam subidas verticais que esmagariam um piloto humano pela força G. É a prova de que a tecnologia de manipulação gravitacional está muito além da gente. E tudo isso constrói a base para a Universidade de Harvard dividir a CTH em 4 frentes. A gente precisa passar por elas. A CTH-1, CTH-2, CTH-3 e CTH-4. A vertente CTH-1 sugere que eles são sobreviventes de uma civilização humana ancestral avançadíssima. Uma sociedade que foi quase extinta por asteroides ou clima, e as elites científicas recuaram para bunkers nas trincheiras oceânicas. Eles evoluíram longe de nós e criaram essas naves silenciosas. Então a CTH-1 são humanos isolados do passado. Mas a evolução da Terra é caótica, então a CTH-2 foca em não-humanos que ganharam sem ciência, correto? Exatamente. A CTH-2 postula a evolução de hominídeos paralelos ou até dinossauros terópodes escondidos no subterrâneo. Dinossauros? Tipo raptores super inteligentes? Sim, terópodes como o gênero Troodon tinham um crânio grande, andavam em 2 pernas e tinham mãos livres para manipular ferramentas.
se alguns desceram para sistemas hidrotermais profundos para sobreviver ao meteoro há 65 milhões de anos. Cara, 65 milhões de anos de evolução ininterrupta a mais que a gente? Pois é, isso dá tempo de sobra para entender física quântica e gravidade. Aí temos a CTA-3. Essa lida com antigos viajantes do espaço que ficaram presos aqui. Naves que quebraram ou ficaram sem combustível no passado remoto, e eles montaram base aqui para sempre. Sim, selaram um pacto de ocultação para não corromper a nossa linha temporal primitiva. Mas isso leva a gente metodicamente para a mais aterrorada das hipóteses, a CTA-4. Que joga toda a ciência material no lixo e mergulha no terror interdimensional, mágico, folclórico. Sim, a CTA-4 assume que essas entidades operam em dimensões adjacentes, sobrepostas à nossa. Eles saltam por nosso mundo. E isso imita as velhas narrativas de anjos, deuses e entidades cruéis que aparecem do nada. Para a audiência entender melhor, pensa na analogia do casarão. A Terra é uma gigantesca mansão mofada cheia de quartos trancados. E nós, a humanidade, ocupamos orgulhosos a sala de estar, bebendo água suja, achando que somos donos da escritura de todo o imóvel. Assistindo TV sem saber o que tem no escuro. Exato. Nós somos muito frágeis para explorar os oceanos insondáveis e a crosta terrestre sob pressão brutal. A gente não passa do cascalho da superfície. A verdade incômoda é que o oceano e o magma não são espaços vazios, eles são as trancas espessas do porão e do sótão. E os criptoterrestres habitam esse porão e o sótão há eras, enquanto a gente briga com um pedaço de pau no tapete da sala. Quando os governos ocidentais começaram a mastigar a viabilidade dessa CTH-4, de coisas interdimensionais coabitando o mundo, o baque não foi um militar. Foi muito mais profundo. Foi o que as agências batizaram friamente de pânico ontológico. Chegamos no ponto central da tensão religiosa desse nosso mergulho. Pânico ontológico não é tomar um susto num beco escuro. É a desintegração lenta do seu cérebro quando as leis basilares da realidade derretem. Quando a avalanche de arquivos não filtrados do Pursu caiu em maio de 2026, a máquina do Estado teve que montar operações clandestinas emergenciais para lidar com o dano colateral espiritual. As massas religiosas do mundo iriam colapsar se soubessem. E é aí que entra o choque teológico. A inteligência americana começou a fechar auditórios acústicos secretos para reuniões pesadas. Generais e megapastores influentes da TV, líderes e cardeais do clero conservador mundial. Tudo para tentar injetar vacinas de realidade neles antes que a coisa venha a público totalmente. O material cru que projetaram lá mostrou evidências irrefutáveis de espectros luminescentes que atravessam aço como se fosse papel, seres translúcidos, e as gravações de corredor dos militares relatando a reação dos pastores são tétricas. O pânico da galera engravatada ali foi real, né? Disseram que isso tudo gela o osso e esmaga o sentido. Os burocratas da fé viram o livro de Gênesis sendo reduzido a um conto infantil de ficção. O pânico ontológico instaurou na doutrina cristã o medo de uma grande decepção demoníaca. Essa possibilidade virou as coisas de cabeça para baixo. A teologia está encurralada no mesmo ringue militar da física do Pentágono. Deixou de ser generais brincando de gato e rato no radar com discos voadores. Se tornou um terremoto psicológico na raça primata. Porque a prova física de que eles não estão descendo de Zeta Reticuli no vácuo poético do cosmos, mas estão emergindo brutalmente dos nossos próprios abismos negros marinhos. Isso muda absolutamente tudo. E mesmo que a audiência queira ser cética e ache que boa parte é só teoria de conspiração criada para esconder teste de jato invisível de bilhões de dólares, o núcleo irredutível que sobra já é aterrorizante demais. As gravações da Apollo, os sensores matemáticos do LIDAR, as patentes de altíssimo valor de militares dizendo que eles já andam entre nós, o controle nunca foi nosso. E para você que busca fatiar a desinformação junto com a gente, vamos organizar tudo cirurgicamente para o nosso final aqui. Sim, vamos amarrar isso. Nós começamos esmagando a contradição e esquizofrenia do governo americano. A avalanche de documentos inegáveis do Pursu e brigando com as negativas baratas de balões e negação total do aro. Passamos pelos testemunhos viscerais da elite militar,
Gente do gabarito do Hellier e Grush atestando 4 espécies biológicas bizarras ocultas sob os nossos narizes complacentes. Navegamos pela escuridão oceânica através do caso do sistema Safia do Huygens, os OVNs do Brasil sob controle tático absoluto de termodinâmica, abrindo portas para a hipótese criptoterrestre e as suas 4 vertentes perturbadoras de ancestrais e magias interdimensionais. E então colidimos com um medo ontológico escatológico nas entranhas religiosas, mostrando como o peso apocalíptico das evidências dizimou dogmas em reuniões trancafiadas de Estado. Exato. O padrão é invasivo e repetitivo. OVNs e usos violam constantemente áreas de silos de mísseis, bases de bombardeiros estratégicos e porta-aviões movidos a reatores, sempre nos nossos quintais de brinquedos atômicos. A desculpa ingênua de observação acadêmica por turistas estelares não se sustenta sob a lente criptoterrestre, né? Se a casa é nossa e deles, se eles moram intocáveis sob o manto oceânico... Eles não estão nos avaliando por curiosidade através de telescópios distantes. É sobrevivência bruta. Instinto animal e existencial puro. Eles sobem desesperados e furtivos pelas fendas dimensionais ou pelas fossas marianas, porque a nossa arrogância humana e irresponsável e o nosso acúmulo suicida de ogivas ameaçam explodir a casa inteira que ambos dividimos. Nossa, isso é gélido e deprimente. Nós somos aquele vizinho de cima, instável, barulhento, imaturo e violento, brincando com uma granada na sala de estar. E eles vêm desarmar a criança antes que o prédio vá à tuição. O planeta Terra não é um cruzeiro isolado voando pelo vácuo sereno e poético. Somos inquilinos num bote salva-vidas minúsculo. E enquanto a gente acende uma fogueira no convés raso, a multidão invisível ancestral observa nervosa no porão. A verdade avassaladora é que a ameaça não está em algum lugar no além estrelado. Está escondida taticamente, logo abaixo da superfície frágil que os nossos calçados tocam todo dia. E a nossa audiência que nos acompanha, continuem com ceticismo afiado, implacáveis e cínicos, sempre investigando as entrelinhas dos fatos. Não engulam a narrativa mastigada e rala do aro. A realidade é exponencialmente mais complexa e bizarra do que o sistema engessado permitiu que a gente acreditasse. Até o nosso próximo tenso e assustador mergulho profundo.